O sucesso profissional vale o sacrifício da sua essência? Esse é o assunto central desse vídeo, onde a gente vai analisar o filme O Diabo Veste Prada 2, que eu fui assistir com a minha esposa no cinema. Então, primeiro eu quero já fazer um disclaimer, um aviso aqui, tá? O fato de eu tratar aqui nesse vídeo de um aspecto negativo da mensagem que o filme traz, não quer dizer que o filme é ruim, tá? O filme é legal, eu acho que você pode assistir o primeiro, pelo amor de Deus, se você for assistir o segundo, assista o primeiro, né? Você pode assistir o primeiro, o segundo, igual eu fiz lá no cinema com a minha esposa. O filme é legal, mas o que eu vou trazer aqui é o que eu entendi da mensagem principal do filme e que eu considero um aspecto negativo, vocês vão entender por quê. Mas é claro que o filme tem outros aspectos positivos também, inclusive eu vou fazer um outro vídeo trazendo aí sim um aspecto positivo da mensagem final que o filme traz em um momento ali. Mas, no geral, esse foi o meu entendimento a respeito do que foi passado ali, uh, de certa forma, subliminarmente, se é assim que eu posso dizer, ou subjetivamente, acho que essa é a palavra melhor, do filme, né? E como que eu vou fazer esse vídeo aqui? Então ele vai ser dividido em 5 partes e depois a gente vai ter um raciocínio, né, em cima dessas questões que eu vou colocar aqui. Primeiro, eu vou explicar para vocês algumas questões com relação ao contexto no qual se aplica essa minha análise, que é o fato de a gente determinar o valor das pessoas hoje em dia com base em coisas diferentes do que se determinava no passado, sobretudo das mulheres, né? Segundo ponto, a gente vai fazer um contraste entre os dois filmes, o primeiro e o segundo, porque existe uma diferença muito grande de como a mensagem central é elaborada no primeiro e no segundo filme, tá? Terceiro, a gente vai ver sobre a masculinização da personalidade feminina e como que isso é necessário para alcançar alguns degraus de sucesso no trabalho. Em quarto lugar, a gente vai entender o conflito empresa versus família e como que isso é retratado no filme. E por último, que é o quinto ponto que a gente vai ver aqui, a gente vai falar sobre a cereja do bolo, que é a cena final, onde a Miranda Priestley, ali, Priestley, sei lá como é que fala o nome daquela mulher, né? Ela tem uma fala dela no final dentro do carro que deixa extremamente explícito, então, o viés da mensagem que o filme trouxe ali durante todo o enredo, né? E aí, por último, como eu disse, a gente vai fazer uma reflexão geral sobre esse assunto à luz aí dos ensinamentos clássicos, né? Bom, então, uma vez que eu citei aqui os pontos que a gente vai passar, vamos lá. A primeira coisa, a gente precisa entender o contexto dessa análise que a gente vai fazer aqui, né? Ah, e esse contexto que eu quero trazer é o contexto da nova métrica que a gente tem como sociedade para o valor do homem e da mulher, né? O valor humano. Então, hoje em dia, o sucesso profissional virou o principal critério de valor, ou seja, o principal critério com o qual uma pessoa avalia a outra na sociedade, né? E isso tem acontecido especialmente para mulheres, tá? Porque para os homens o critério de sucesso no trabalho ele é um dos elementos de avaliação, porque basicamente todos os homens trabalham, então esse elemento por si só ele não é suficiente para um homem avaliar o outro, né? Sobretudo porque o homem conhece o quanto o outro pode ser, digamos assim, sorrateiro mesmo, ele tendo sucesso, mesmo ele, enfim, tendo outros tipos de vitórias na vida, né? Mas nos últimos tempos tem começado entre as mulheres também uma excessiva valorização, então, do aspecto do sucesso para considerar a mulher que deu certo como mulher na vida, né? Os exemplos de mulheres que venceram na vida, digamos assim, são sempre exemplos voltados para uma mulher independente, uma mulher que conseguiu sucesso no trabalho, e a gente vai ver que o problema não está no sucesso no trabalho em si, mas na trama, na mensagem que o filme traz para que a mulher obtenha esse sucesso, né? Hoje em dia a gente tem visto também um sacrifício voluntário das mulheres
exatamente naquelas coisas que são mais características do aspecto feminino, né? Então, que é o zelo com a família, maternidade, e hoje em dia o que a gente vê é as mulheres deliberadamente, por vontade própria, querendo sacrificar essas coisas, ou seja, colocando essas coisas de lado, em busca do sucesso profissional e de uma independência também que é meio utópica, né? Todo mundo sabe que não dá para não depender de ninguém, né? Os homens também dependem uns dos outros, né? Se você trabalha numa empresa ou se você tem uma empresa, você sabe que tem um certo grupo de outros homens que você precisa alinhar as suas ideias, as suas expectativas, porque se um frustrar o outro vai dar tudo errado, né? Ou seja, a sociedade humana ela é interligada e ela depende entre si, mas hoje em dia, principalmente entre as mulheres aí com o avanço do feminismo e alguns movimentos sociais, tem nascido essa ideia então de que a família, a maternidade é algo que pode ser colocado de lado. Isso quando não se tem que a família e a maternidade é algo ruim em si mesmo, né? Se for em detrimento do sucesso, ou seja, se você precisar colocar sua família de lado e tal, maternidade, você pode fazer isso para obter sucesso, porque assim você vai ser feliz, assim você vai ser uma mulher muito boa naquilo que você faz, etc, etc. Esse é o contexto geral, então, dessa forma como a sociedade tem avaliado o valor das mulheres, né? E é dentro desse contexto, então, que o filme vai trazer ali o seu enredo e a mensagem aqui, que é o que eu extraí ali de dentro do roteiro, vamos dizer assim, né? Bom, então a gente vai aqui para o segundo ponto, uma vez que a gente fez o contexto, que é o contraste entre os dois filmes. A gente tem o primeiro filme, se eu não me engano, é de 2006, não sei, que é o Diabo Veste Prada, né? E a gente tem o segundo filme agora, o Diabo Veste Prada 2. No primeiro filme, a Andrea, que é uma das personagens principais lá, né? Ela percebe que aquela carreira, né? Onde a Miranda a Priestley fica ligando para ela o tempo todo, e consumindo ela, né, demais, ela percebe que aquilo vai atrapalhar a essência dela. E o filme termina com ela jogando o celular numa fonte lá e abandonando o emprego, ou seja, ela escolhe a essência dela ao invés de se render ao que aquele emprego estava exigindo dela, né? Ah, já no segundo filme, a coisa começa um pouco diferente, e é aí que começa a nossa análise aqui a respeito da desconstrução do feminino dentro desse filme. No segundo filme, a Andrea já aparece solteira no começo do filme e sozinha, não tem nenhum relacionamento ligado a ela, exceto uma única amiga, né? Que no meio do filme essa amiga desaparece misteriosamente. Depois que chega uma parte lá onde ela aluga um apartamento que a amiga ajuda ela a alugar, dali pra frente você não vê mais essa amiga também, né? Ela desaparece ali, ou seja, o filme já começa com ela sozinha, com ela solteira, morando sozinha ali, e mergulhada em trabalho, né? O que é o completo oposto de como ela terminou o filme anterior, né? Então, de certa forma, a primeira mensagem é: olha, aquela Andrea do filme 1, ela já não existe mais. Agora existe a Andrea que já começou aqui solteira e morando sozinha, né? E aí depois, indo para o nosso terceiro ponto da análise aqui, o filme vai trazer alguns elementos que vão sugerir que para vencer nesse mundo corporativo, no mundo do trabalho, ela precisaria então adotar traços mais masculinos. Obviamente o filme não fala isso de maneira explícita, mas fica implícito nas exigências que estão sendo feitas para a personalidade da moça ali, né? Então, por exemplo, você vai ver em várias partes do filme que ela vai ter que demonstrar traços de força, ela vai ter que ser dura. A própria Miranda, que é a personagem principal, ela questiona e mostra para a menina em alguns momentos do filme, tanto do primeiro quanto do segundo, que ser duro, ter que passar a perna nos outros, às vezes é um elemento necessário para a obtenção do sucesso. Isso aparece tanto no primeiro quanto no segundo filme, né? Então,
tem toda essa questão da dureza, da sagacidade, que esses elementos, veja bem, eles são presentes nas mulheres também, né? Todos nós provavelmente conhecemos diversas mulheres que tiveram que ser fortes na vida por N motivos, né? E é sabido que existe elementos de força na mulher, isso é presente na mulher, né? Existe isso, dureza, sagacidade, só que isso geralmente é presente em menor quantidade na mulher. A gente vai ver essas características saindo para fora, mais à tona, né, no homem, na figura masculina, né? Esse é o natural. Então, o que o filme traz é, em vários momentos, né, essa constante ideia de que, olha, você precisa agir dessa forma, você precisa ser mais firme nisso aqui, você precisa ir para cima, ter coragem, tal, entregar todas as suas forças aqui, né? Que são elementos muito característicos da personalidade masculina, mas que a ideia do filme mostra que para a obtenção do sucesso naquela empresa específica, a Andrea, que é a personagem ali, então ela deveria adotar essas características. Você começa a perceber no filme que ou ela se comporta dessa maneira ou ela vai estar fora do jogo, né? Inclusive os outros personagens eles citam isso em vários momentos. E aqui tem um paralelo muito claro com o que tem acontecido hoje também em outras áreas da sociedade, né? A gente vê a figura feminina sendo desconstruída através do crescimento de elementos masculinos nas mulheres, né? Então, os elementos mais femininos, como por exemplo a vulnerabilidade, a sensibilidade, eles vão sendo deixados de lado em troca da dureza, da rispidez, etc. Que, claro, vão fazer ela crescer no mundo corporativo, vão, porque todo mundo sabe que é necessário, às vezes, você ser firme no trabalho, etc. Só que isso são características que eram natas aos homens, né? Estavam presentes em maior quantidade nos homens e hoje a gente vê digamos assim, a personalidade geral daquilo que a gente chama de feminino está mudando, né? Está se misturando com essas características que há 50 anos atrás, por exemplo, eram muito claras que eram próprias dos homens, né? Então, uma das mensagens que é mostrada ali é esse abandono da vulnerabilidade, né? Que ela não pode ser uma mulher fraca e ela não pode aparentar fraqueza também. No primeiro filme a gente vê que ela tinha um jeito de se vestir, claro, era um jeito meio cafona lá no filme, né? Mas era aquele jeito assim de uma mulher, de uma menina, né? Uma jovem normal que levava a vida ali com o namorado, e tal. E no segundo filme, então, ela já aparece muito mais com roupas, né? Muito mais, como é que eu vou dizer, que exalam mais poder, né? Roupas com linhas retas. Então você vê que em várias cenas ela tá usando blazer, ela tá usando sobretudo, que são roupas de linhas bastante marcadas, né? Que obviamente transmitem uma sensação de poder, né? Então no segundo filme ela já é retratada desse jeito, de forma a dizer que, olha, essa Andrea do segundo filme, ela não é mais a menininha assustada lá do primeiro, agora ela é uma mulher que exala poder, que sabe o que ela quer, etc. É meio que isso que o aspecto visual dela no filme tenta trazer, né? Bom, e aí a gente vem para o quarto ponto aqui, que é o seguinte: o conflito entre a empresa e a família. Então, já no primeiro filme, isso é apresentado, né? Eu esqueci o nome do personagem, mas tem um rapaz lá no filme, né? Que ele também é braço direito lá da protagonista. E ele fala assim pra Andrea, né? Que é a menina lá que tá sofrendo todas essas questões ali no filme, né? Ele fala pra ela, olha, quando você me disser que o seu relacionamento não existe mais, aí eu vou dizer que você teve sucesso. Ele fala exatamente essa frase, ou algo parecido com isso no primeiro filme, né? E no segundo filme, esse conflito empresa-família também é retratado. Principalmente, daqui a pouco a gente vai ver que no final do filme isso é trazido muito à tona, mas ele é retratado de que forma? De forma a mostrar que
se você tiver muitos laços familiares e você quiser manter esses laços, você não vai conseguir se elevar na carreira, né? Em diversos momentos isso fica implícito no filme também. No segundo filme é mais no final, quando a Miranda vai falar ali das coisas que ela negligenciou da família e tal, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, né? Então, o ambiente corporativo que está retratado no filme, ele não admite outras preocupações, né? Porque ele consome 100% ali da energia daquela mulher que está sendo retratada ali no filme. No segundo filme também, os laços afetivos da André, eles desaparecem, né? Então eu comentei, a única amiga que apareceu no filme desaparece no meio, e nem é explicado por que ela desaparece, né? Esses filmes de hoje em dia também, eles têm que ser muito encurtados, né? Então, assim, os enredos, o meio das histórias é completamente excluído, né? Você tem um início para você saber que alguma coisa aconteceu e você tem qual que é o resultado daquilo ali que aconteceu, né? E assim vai se intercalando o filme. É um negócio meio estranho, até que eu não gosto muito, mas que hoje em dia o pessoal, se fosse um filme de 3 horas e meia, 4 horas, por exemplo, talvez ninguém assistiria ou teria um público menor, né? Então, no segundo filme ali, ela já aparece, então, sem laços afetivos, deixando apenas a ambição profissional como centro da mensagem do filme ali, né? E aí vem a cereja do bolo, que é a última parte, que é onde eu vou comentar um pouco mais e vou emendar na reflexão aqui que a gente vai fazer a respeito da mensagem final, então, desse filme, né? Em uma das últimas cenas ali do filme, a Miranda e a Andréa, elas estão no carro, né? E a Miranda então vira para a Andréa e fala assim, olha, acho que você pode publicar aquele livro que você está escrevendo sobre mim, que era um livro onde a Andréa contava os podres, as coisas que a Miranda teve que negligenciar, né, para ter sucesso, a rispidez que a Miranda tinha, né, a grosseria, tal. Tudo isso era exposto nesse livro e a Miranda fala, olha, eu acho que você tinha que publicar mesmo, porque, nas palavras da personagem, né, o mundo precisa saber o que isso custa. Então, o que ela estava querendo dizer? Ela estava querendo dizer, olha, publica o livro, porque o mundo precisa saber quanto custa ser a Miranda Priestly, ser uma mulher bem-sucedida, né? E logo depois dessa afirmação, então as duas ficam com uma cara triste quando ela fala isso, tipo assim, porque a Miranda assume que negligenciou os filhos, que negligenciou os casamentos. Ela teve uns 4, 5 casamentos durante os dois filmes, né? Então, assim, ela assume que negligenciou as filhas e que negligenciou a sua família, o seu casamento diversas vezes. E ela fala, olha, publica o livro porque o mundo precisa saber quanto custa ser Miranda Priestly. E aí as duas ficam em silêncio, mas logo depois desse silêncio, a Miranda fala o seguinte, mas quer saber? Eu amo esse trabalho. E dá um sorriso. E a personagem, que é a Andrea, ela também sorri de uma maneira meio vergonhosa, como quem concordasse, eu também amo esse trabalho. E aí o que fica implícito nessa cereja do bolo aqui, que é essa frase final? A personagem principal assume que negligenciou as filhas, que negligenciou o casamento, e que só por causa disso, ou seja, esse foi o preço que ela pagou para ter sucesso. Mas depois disso, ao invés de se arrepender do que aconteceu, ela fala, mas quer saber? Eu amo esse trabalho. Como quem dissesse assim, olha, apesar de tudo isso, eu estou fazendo o que eu amo, então valeu a pena abandonar as minhas filhas e negligenciar meus casamentos. Fica uma coisa assim, meio no final do filme, e de certa forma escancarada, né? E a outra meio que sorri envergonhada, mas como quem dissesse assim, eu preciso concordar com você, eu também gosto desse trabalho, né? Então, a cereja do bolo é essa fala que deixa claro a intenção subjetiva do enredo do filme. Obviamente, porque se não quisesse deixar isso claro, não teria essa frase exatamente no final, nas cenas finais do filme, né? Como se fosse o fecho da história, né? É a personagem principal refletindo sobre a história do filme. E ao refletir sobre a história, o final é que ela sorri e fala, mas quer saber, eu amo esse trabalho. Poxa, ela não se arrependeu daquilo que aconteceu, né?
Então, isso fica bem claro ali no final do filme. E a Andrea, diferente do primeiro filme, onde acaba o filme com ela jogando o celular na fonte e voltando para a essência dela, né? E aí, muitos podem dizer que a essência dela era uma porcaria, que a vida dela era ruim, tudo bem, mas ela entendeu que a troca não valia a pena, a troca de quem ela era só para ter sucesso, né, no primeiro filme. No segundo filme, termina com ela vergonhosamente sorrindo e concordando com a Miranda, que de fato esse trabalho é maravilhoso, então, paciência, né, tivemos que abandonar nossos filhos e nossa família. Então, é basicamente esse é o ponto central da crítica que eu queria trazer aqui. Mais uma vez eu ressalto, tem vários pontos legais do filme que eu vou comentar em outro vídeo, tá? Mas esse aspecto central da mensagem não tem como alguém que tenha noção dos valores clássicos, que tem valores bem definidos, não tem como você não notar isso. E tu pode até assistir o filme, mas eu gostaria que você assistisse com esse antídoto, né? Com essa dose aqui de realidade, para que você não permita muitas vezes que essa ideia perversa do endeusamento do trabalho invada a sua família, né? E aí, para a gente encerrar aqui, eu quero trazer uma reflexão a respeito desses pontos, né? Por que é tão ruim, então, esse endeusamento do trabalho, essa glória que tem se dado para os atributos masculinos quando presentes em mulheres, né? Por que isso é tão ruim? Bom, o primeiro ponto é que essa conta não fecha, né? E as mulheres, em geral, hoje em dia, elas não têm se tocado disso. Se, por exemplo, a revista lá que elas trabalhavam, e se a revista falir, né? O que vai sobrar de todo o esforço, dedicação e sacrifício e tempo de vida que a Andrea deixou naquela empresa, né? Qual é o valor que sobra se aquilo der errado? Não sobra muita coisa, né? E aí você pode dizer assim, poxa, Vitor, mas também nós homens, se a gente abrir um negócio e der errado, o que sobra daquilo, né? Sobra que você fez aquilo por causa de um dever que é natural seu, ou seja, mesmo que tenha dado errado, você deu errado cumprindo um dever. Mas esse elemento do dever, ele não vai estar presente na psicologia feminina, porque não é natural da mulher enxergar o sustento como dever, né? É natural da mulher enxergar o sustento como um direito, né? Como um direito a ser recebido do seu marido. Esse é o aspecto natural do elemento feminino, né? Claro, tem mulheres, muita gente vai falar que, mas eu conheço uma mulher que ela teve que criar os filhos sozinha e aí ela tinha o dever de sustentar. Sim, eu entendo que isso está presente em alguns momentos, em algumas pessoas, mas esse não é o arquétipo ideal do feminino, né? Por isso que quando uma mulher tem que criar o filho sozinha, a gente acha que é ruim, né? Por que é ruim? Porque ficou todo o peso nela e ela está tendo que fazer uma função que não era exclusiva dela, era para ser dividida com um homem, né? Então, se essa empresa falir, vai restar o arrependimento de ter dedicado anos de vida numa coisa que no fundo não tinha essência, porque não estava ligado a um dever natural, né, do feminino. Estava ligado, na verdade, a um desejo de poder, de sucesso e de autoafirmação, né? Segundo ponto, se ela tiver todo o sucesso que ela quer, mas para isso ela não puder ter filhos, ela não puder ter um marido, ela não cuidar da casa, ela negligenciar a família. Quem vai estar do lado dela nos últimos dias de vida na cama de um hospital? A empresa vai estar lá do lado dela, segurando a mão dela? Não vai, não vai. Então essa conta não fecha, né? Essa conta não fecha. Por quê? Porque o homem vai ter a mulher dele lá, segurando a mão dele, né? Via de regra, né? Claro que vão existir as exceções, mas a mulher que não teve família, né, e se dedicou somente ao emprego, quem vai estar lá com ela, né? Quem vai estar lá quando o pai e a mãe tiver ido embora, né? E só tem você, né? Só tem você porque você não teve filhos, porque você não tem marido.
Porque você não tem ninguém, você viveu uma vida com um objetivo puramente profissional, né? E, sobretudo, acima de todas essas reflexões que a gente pode fazer, que parte desse esforço profissional vai ser levado com você, mulher, para a eternidade, né? Qual parte desse esforço vai constituir ah, um elemento de virtude na sua personalidade que você possa levar para a eternidade, né? É claro que vão ter elementos menores, como, por exemplo, a disciplina, etc, etc. Mas você não vai ter o elemento de vocação ou de dever que o homem tem para se dedicar tanto assim ao trabalho, né? E, de certa forma, você corre o risco de não estar construindo nessa busca pelo sucesso algo que vá ser contado como virtude para sua alma na eternidade, né? Você pode estar fazendo isso, e é muito provável que a maioria das mulheres hoje em dia façam por conta disso. Você pode estar fazendo isso só por autoafirmação, por independência, por medo de ficar na mão de um homem, esse tipo de coisa, né? Nada disso vai ser contado como valoroso na eternidade, né? Porque não é assim que a coisa foi feita para ser, né? Do mesmo modo, se o homem também se dedicar ao trabalho simplesmente por dinheiro, sem ter um objetivo magnânimo por trás, um objetivo virtuoso, um objetivo ligado à família, ligado ao sustento da sua esposa, também não vale nada para ele o trabalho, né? Também não vai servir de nada para a alma desse cara na eternidade, né? Então, o que eu acho é que a gente tem que pensar melhor, né? Sempre que a gente for fazer alguma coisa na vida, como isso agrega para minha alma na eternidade? Como isso me torna melhor diante daquilo que Deus me pensou para ser, né? Tanto o homem quanto a mulher podem cair nessas armadilhas, né? E eu quero encerrar esse vídeo deixando claro que o problema não é a mulher trabalhar, isso é normal, isso é até necessário nos dias de hoje. A mulher sempre trabalhou ao longo da história, tá? O problema é essa mensagem contemporânea de que a busca pelo sucesso corporativo sobrepõe a família, os filhos e o casamento, né? É, esse é o ponto da distorção da virtude aqui. É aqui que estão desconstruindo o feminino. Não é no fato de que a mulher não pode trabalhar. A mulher sempre trabalhou ao longo da história, né? Você pega a Bíblia, tem diversas mulheres fortes, mulheres que tinham posses, enfim. Isso é normal, né? O ser humano em si, ele sempre trabalhou, seja ele masculino ou feminino. O problema é que há na sociedade moderna um endeusamento do sucesso profissional, principalmente entre os círculos sociais femininos, né? Então, isso é tido como um valor muito grande. Poxa, essa mulher é poderosa, ela conseguiu fazer tudo isso sozinha e não precisou de homem nenhum. Como se isso fosse um valor em si mesmo, né? Isso não é um valor, o trabalho é só uma ferramenta para obter um valor maior. Esse valor maior vai depender de quem você é, da sua personalidade, de qual é o seu dever com o trabalho, né, de qual é a sua vocação dentro desse trabalho. É essas coisas que vão determinar valor sobre a sua atividade de trabalhar. Não é o simples fato de você ter sucesso ou não, tá? Então fica a reflexão e vou te convidar para assistir o próximo vídeo onde eu vou falar uma coisa positiva do filme, tá? Porque tem uma cena ali onde o filme traz um aspecto do belo, né? E que ele defende o belo, né? O universal do belo. E que esse ponto aí é maravilhoso. O filme acertou muito nesse ponto, mas na mensagem em geral ficou esse caráter aí meio estranho, né? De no final ali a protagonista aceitar que, ok, aconteceu tudo isso na minha vida, mas eu amo esse trabalho, né?